Como está deserta a cidade. Antes tão cheia de gente. Como se parece com uma viúva. A que antes era grandiosa entre as nações. A que era princesa das províncias. Agora tornou-se uma escrava. Restaura-nos para ti, Senhor. Para que voltemos. Renova os nossos dias, como os de antigamente. Eu estou dando uma olhada aqui no nosso chat e tem muita gente conosco aqui já, dando um alô, dando um oi aí para o pessoal, mas nós temos muitas pessoas participando com a gente que ainda não fizeram isso, então eu quero incentivar você, se você está aí conectado com a gente, clica aí no chat, entra, dá um oi para o pessoal, dá um bom dia. Você que já fez isso não precisa fazer de novo, tá bom? Estou vendo aqui várias pessoas que já estão conosco aqui, algumas pessoas, a maioria aqui da nossa comunidade, mas algumas pessoas que estão nos visitando aqui também. Muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente, ok? Então quero incentivar você, nós estamos longe no sentido físico, mas nós não estamos longe no sentido de conexão, ok? Esses recursos, eles viabilizam conexões. Nós estamos aqui participando, então, em tempo real, mesmo que você não esteja aqui no prédio com a gente, você tem condição de participar disso, dando um oi aí, dando um bom dia, mandando um abraço aí para o pessoal. Eu quero incentivar você também a clicar aí no joinha, porque isso ajuda a gente a ter a divulgação do YouTube, ok? Das nossas transmissões. Então faça isso, se você não tem ainda cadastrado, inscrito no nosso canal, se inscreva também no nosso canal para estar seguindo a gente, recebendo todas as informações daquilo que a gente está realizando, beleza? Muito bem, eu tenho certeza que você já ouviu o ditado, quem avisa, amigo é. Já ouviu esse ditado? Quem avisa, amigo é. E talvez você já tenha usado o ditado até mesmo. E eu tenho certeza também que em algum momento você já ouviu a expressão, ou talvez até já usou a expressão, eu não avisei? Eu não te falei? Quem tem mãe aqui? Todo mundo tem mãe, né? Então todo mundo já ouviu isso. Não é? Todo mundo já ouviu isso. Eu não te falei? Eu não te avisei? Essa é uma expressão que mãe gosta de usar bastante, né? Pai também, né? Eu te avisei, eu te falei. São duas realidades. Tanto essa expressão, esse ditado, quem avisa o amigo é, quanto essa expressão, eu te avisei, são realidades nas nossas vidas. O capítulo 2 de Lamentações, ele tem esse viés. O capítulo 2 é uma descrição feita pelo profeta da fatalidade que foi vivida pela nação de Israel quando Nabucodonosor, com seu exército, cercou Jerusalém e permaneceu com aquele cerco por 2 anos, trazendo então a destruição final de Israel. E o que esse ditado e essa expressão tem a ver com essa situação? Tem a ver com o fato de que Deus estava fazendo isso o tempo todo com Israel. Há muito tempo. Israel, enquanto nação, estava vivendo cada vez mais distante daquilo que era a verdade, daquilo que era a direção de Deus para a vida daquela nação e, consequentemente, para a vida da humanidade. Você precisa entender que a nação de Israel, no Antigo Testamento, foi escolhida por Deus e foi, na verdade,
edificada por Deus para ser um modelo diante das demais nações da terra de como as nações deveriam viver, como deveria ser a nossa vida enquanto seres humanos, enquanto vivemos em sociedade. Deus escolheu a nação de Israel para se relacionar com ela e para, através da nação de Israel, então, fazer com que todas as demais nações da terra tivessem o desejo de ter o mesmo tipo de vida que Israel estava tendo, porque Israel estava se relacionando com Deus. Mas para isso acontecer, Israel tinha que se relacionar com Deus. Só que o que acontece é que a nação de Israel se distancia das instruções de Deus, da direção de Deus, do amor dela por Deus, do relacionamento dela com Deus. E Deus havia dito que se isso acontecesse, ela estaria fazendo a escolha de um caminho que a levaria para a destruição. Então quem avisa, amigo é. Deus levantou muitos profetas, muitos servos deles, profetas e profetisas, para estarem avisando Israel de que eles estavam andando por um caminho que iria conduzi-los ao caos. E aí, então, quando isso acontece, quando a Babilônia, liderada pelo governo de Nabucodonosor, começa a atacar Israel e começa a dominar e destruir todas as nações, porque aquela é a nação que começa a se levantar como potência naquela época. Israel, ao invés de se arrepender, ao invés de se colocar de novo na direção daquilo que Deus planejou, naquilo que Deus orientou Israel, ela resolve fazer alianças com outras nações, como a nação do Egito, para achar que com isso ela conseguiria se libertar do poder de Nabucodonosor. E Deus continua enviando profetas, continua enviando profetisas, continua dizendo, olha, quem avisa, amigo é. E até que chega então o dia da calamidade, até que chega então o tempo da destruição. E aí, o que nós ouvimos dos profetas é, eu não te avisei? Eu não te avisei? A narrativa do capítulo 2, então, de Lamentações, descreve o caos que a nação de Israel estava submetida como uma ação de juízo do próprio Deus, como consequência de uma insistente rebelião por parte da nação de Israel contra Deus. Se você ler o capítulo 2, você vai ver que o profeta ele vai descrevendo todo aquele cenário de caos como sendo a mão de Deus, a mão de Israel, julgando a nação, a mão do Deus de Israel, julgando a nação de Israel. O capítulo 2 diz assim, eis que Yahvé cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira, lançou por terra toda a beleza e a alegria de Israel, que se elevavam até os céus, não se lembrou do estrado dos seus pés no dia do seu furor. O Senhor devorou a espada, e sem a menor indulgência, todas as habitações de Jacó, em sua ira destruiu as fortalezas da filha cidade de Judá, e assim ele continua descrevendo aquilo que estava acontecendo como um ataque da nação de Nabucodonosor, da nação da Babilônia contra Israel, como sendo a própria mão de Deus atuando contra a nação de Israel. Uma crise que muitos têm em relação à afirmação como essa, a afirmação de que Deus é bom e Ele é amoroso, e ler um texto que apresenta justamente Deus agindo de uma maneira irada, leva as pessoas a questionarem, será que Deus é bom mesmo? Se Deus é bom, por que Ele faz isso? Essa é uma crise que talvez esteja no seu próprio coração. Quando você olha as circunstâncias e situações da sua vida, situações de dificuldade, de lutas, que muitas vezes acontecem na sua própria vida, ou acontece dentro da nossa sociedade, talvez esse seja um questionamento. Eu tenho visto isso, uma crise de muitos, em relação a essa afirmação que continuamente a gente faz, de que Deus é bom, de que Ele é amoroso, relacionada a lidar com textos como esse que eu estou mostrando para vocês hoje. A gente precisa entender que esses textos, eles precisam serem primeiramente vistos na perspectiva de que bondade e amor não tem nada a ver com indiferença e conveniência com o pecado. Deixe-me explicar isso um pouco. Muitas e muitas vezes nós confundimos amor, confundimos bondade
com indulgência, com indiferença. Veja, com apatia. Deus, Ele é amor, Deus, Ele é bom, mas Deus não pode olhar para a realidade do pecado, Ele não pode olhar para a realidade da rebelião, Ele não pode olhar para a realidade do caos com indulgência, com apatia, com indiferença. Quando nós olhamos ao nosso redor e nós vemos uma sociedade que, vez após vez, de forma escrachada, toma posturas, assume decisões, pegam caminhos que afrontam de forma explícita aquilo que Deus criou, aquilo que Deus estabeleceu como a norma para a nossa vida, ser uma vida vivida, marcada pelo amor, pela paz, por relacionamentos saudáveis. Nós não podemos esperar que Deus olhe para situações assim, e porque Ele é amor e bondade, Ele diga, eu não posso fazer nada com isso. Essa é a perspectiva de nós entendermos esses textos. Esses textos no Antigo Testamento são chamados de imprecatórios, ok? Textos onde o Antigo Testamento fala a respeito de Deus intervindo na história com a sua mão para trazer correção e disciplina à humanidade. Tem muitos textos no Antigo Testamento que apresentam isso assim para a gente. Agora, esses textos não têm nada a ver com Deus não ser bom e com Deus não ser amoroso. Quem faz essas leituras e chega a essa conclusão é porque, na verdade, não está entendendo o que é bondade e não está entendendo o que é amor. O fato que precisamos considerar é que Deus vinha, justamente por causa do seu amor e da sua bondade, avisando a nação de Israel que o seu caminho iria levá-la à destruição. Mas o povo recusava-se a ouvir o Senhor, o povo recusou-se a ouvir a Deus. O povo continuava adorando a Baal, a Astarote, o povo continuava sacrificando seus filhos, matando crianças em adoração aos deuses pagãos. O povo continuava vivendo uma vida de promiscuidade intensa. Essa é a consequência. Então, quando nós olhamos para uma realidade social, onde nós percebemos que as regras, as leis, as propagandas, os anúncios, os incentivos, a educação e tudo mais corrobora para você trazer caos e destruição, nós não podemos dizer que situações que gerem caos e destruição sejam por conta de Deus não ser bom e não ser amoroso. A bondade e o amor de Deus estão manifestados continuamente por Ele, nos avisando que nós precisamos nos desviar de um caminho que vai trazer destruição para a nossa vida. A bondade e o amor de Deus estão manifestados pela humanidade de uma forma concreta, em uma cruz. Deus ama tanto a humanidade que Ele não desistiu de nós, apesar da insistência que nós temos de rejeitá-lo, de achar que nós podemos fazer as nossas próprias regras, que nós podemos viver da maneira que a gente bem entende, sem querer arcar com as consequências disso. Ainda assim, Ele vem ao nosso encontro. E a maneira mais concreta da vinda dele ao nosso encontro foi quando Ele se fez um ser humano, através da vida de Jesus. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizerem assim, mas Ricardo, por que pessoas boas sofrem? Pessoas que são boas, que não tem nada a ver com isso. Olha, eu vou falar algo para você aqui, talvez você fique muito bravo. E você até pare agora de continuar me ouvindo, ok? Mas eu quero dizer para você o seguinte, só houve uma pessoa boa que sofreu injustamente, o nome dele foi Jesus. O nome dele foi Jesus. Não há mais ninguém que é bom.
Nós podemos olhar e podemos estabelecer um padrão de bondade para a gente em relação a uma pessoa que nós achamos que seja pior que nós. Mas se você estabelecer o seu padrão de bondade por Jesus, eu garanto para você que você vai ver que você é ruim. Ah, mas eu não faço o que os políticos fazem. Pois é, mas você é ruim. Você não faz o que Jesus faz. Você não faz o que Jesus fez. Eu não faço. Nós somos pessoas egoístas. Nós somos pessoas que o tempo todo estamos pensando mais em nós mesmos do que no outro. Jesus pensou 100% em nós. E Ele se moveu para dentro da nossa história. Ele deu a vida dele por mim e por você. Veja, nós precisamos entender, queridos e queridas, que se Deus não fizesse absolutamente nada por nós, Ele ainda assim estaria certo. Porque as Escrituras nos dizem que Deus nos criou como seres humanos perfeitos, num mundo perfeito, para se relacionar com Ele. E Ele só deu uma única ordem. Ele disse assim: vocês não podem comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo mais que eu criei é de vocês. Tudo mais que eu criei é de vocês. Um Deus extremamente generoso. Extremamente generoso. Mas aí nós damos ouvidos à serpente, que diz: esse Deus é egoísta, ele é mesquinho, ele não quer te dar o conhecimento que tem na árvore do bem e do mal. Deus havia dito que se comêssemos daquela árvore, nós morreríamos, nós comemos. Então, o nosso destino necessariamente precisa ser a morte. O nosso destino necessariamente precisa ser o caos. Mas não é. E não é porque nós somos bons, não é porque Deus é bom, porque Ele é amoroso. Não é porque as Escrituras nos dizem que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus poderia ter nos deixado ao léu, mas Ele interviu nisso, interviu trazendo Jesus para que nós tivéssemos a oportunidade de sairmos dessa realidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Há uma saída, há um escape, há uma direção que pode alterar todas as coisas. Ela se chama Jesus. E aí as Escrituras dizem, para que todo aquele que o recebeu tenha a vida eterna. Então, o papel ou a parte que cabe à humanidade aqui é simplesmente receber Jesus. Ou seja, reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Reconhecer que nós não nos bastamos, que nós não somos independentes do jeito que nós achamos que somos, que nós não podemos viver a nossa vida do jeito que nós bem entendemos, sem arcar com consequências funestas nela. Nós precisamos nos colocar novamente debaixo do governo e do senhorio de Jesus. Então, o que está acontecendo aqui no livro de Lamentações, no capítulo 2, é justamente a consequência de uma nação que ouviu dos profetas isso que eu estou acabando de dizer e disseram: não, não. Veja, diante desse texto do capítulo 2, a gente precisa entender que acolher a ilusão e optar pela mentira para manter o status quo vai trazer destruição para a nossa vida. Israel queria manter o padrão de vida da maneira que eles estavam vivendo. Às vezes eu converso com algumas pessoas e elas me dizem assim: eu sei que eu estou errado, mas eu não quero mudar. Veja, se você sabe que você está errado e você não quer mudar, então você não pode reclamar das consequências. Você não pode dizer que Deus não é bom, você não pode dizer que Ele não é amoroso. Porque você está rejeitando a bondade, rejeitando o amor dEle. Nós precisamos entender que Deus havia dado a Israel as orientações necessárias para que eles andassem por um caminho que não fosse conduzi-los à destruição. Deus havia avisado para eles, dado para eles instruções necessárias também, para que eles compreendessem as consequências que eles teriam que lidar se eles optassem por um caminho que conduz à destruição.
Isso é apresentado para a gente em Deuteronômio. Esse texto é um texto muito famoso, as pessoas gostam bastante de citar esse texto, algumas pessoas. Veja, Deuteronômio capítulo 28 é um capítulo onde você vai encontrar Deus. Esse texto é um texto dirigido à nação de Israel, ok? A nação que Deus tirou do Egito e que Deus levou para a terra prometida. E isso foi orientado e foi dado por Deus através de Moisés. Lamentações está falando a respeito de um povo que viveu muito tempo depois disso, mas essas instruções que estão aqui são instruções para esse povo. Então eles sabiam disso. Você tem aqui uma lista de bênçãos que Deus diz que viriam sobre a nação de Israel se eles fossem obedientes àquilo que ele estava orientando para a vida deles. Ele estava dizendo, olha, se vocês viverem desse jeito que eu estou falando para vocês, todas essas bênçãos vão acontecer sobre a vida de vocês. Todas essas coisas vão acontecer sobre a vida de vocês. Agora, se vocês escolherem a desobediência, então vocês vão ter que arcar com essas consequências. Elas vêm a partir do verso 15 do capítulo 28 de Deuteronômio, diz assim, contudo, se não obedeceres a palavra de Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos, que neste dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Detalhe, você precisa entender que os mandamentos e os decretos que o Senhor dá a Israel são para o bem de Israel. Porque essa é uma questão que nós, seres humanos, continuamos ouvindo do sibilar da serpente. Como se os decretos de Deus, as orientações de Deus para a nossa vida fossem para nos frustrar. Não é para nos frustrar, é para nos abençoar. É para nos ensinar a viver uma vida que seja plena, que seja cheia de amor, de paz, de relacionamentos saudáveis. E ele está dizendo, se vocês rejeitarem essas coisas, vocês vão ter que arcar com consequências por causa disso. E aí vem uma lista de maldições que vão acontecer, porque, entenda bem, essas maldições não vão acontecer do nada, elas vão acontecer se a nação de Israel estiver rejeitando os decretos e as orientações de Deus. Maldito será tu e a cidade amaldiçoada serás. Maldito será tu na cidade, amaldiçoado serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito os filhos do teu ventre, os frutos da terra, as crias da tua vaca, as tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito será ao saíres. E aí vai vir uma lista de maldição. Veja, pessoas entendem isso errado. Ok? Não é Deus que está dizendo, eu vou trazer essas maldições, eu vou amaldiçoar você com essas coisas se você não estiver me obedecendo. Não, Ele está dizendo, se você não obedecer, essas maldições serão realidades na vida de você, elas vão te alcançar. Por quê? Porque você está fora da dimensão da bênção, você está fora da dimensão do cuidado de Deus. É mais ou menos como você estar chovendo, você ter um guarda-chuva e você não ficar debaixo do guarda-chuva e não querer se molhar. Isso é o que está acontecendo com a nação de Israel. Jeremias está vendo sim aquela ação de Nabucodonosor como um juízo da parte de Deus sobre a vida deles, mas esse juízo não é um juízo efetivado pelo próprio Deus, é um juízo que vem como uma consequência da rebelião. Tudo que Deus esperava de Israel era arrependimento. Era dizer, nós não devemos continuar seguindo pelo caminho de Acabe, pelo caminho de Jezabel. Nós não devemos continuar seguindo pelo caminho das propostas sociais que trazem a destruição da vida humana, dos relacionamentos, da verdade. Israel tinha diante de si uma escolha, mas ela precisava saber que se escolhesse o caminho da desobediência, eles iriam colher destruição sobre si. E eu quero dizer para você que nós continuamos tendo uma escolha. Nós continuamos tendo uma escolha. Há uma vertente aí de ensino das Escrituras, de teólogos que
fazem uso da soberania de Deus para dizer que tudo que acontece na nossa vida é da vontade de Deus. Isso não é assim, não é verdade. Não é o que as Escrituras nos mostram. Você não pode atribuir a Deus, a soberania de Deus, as consequências que vêm sobre a sua vida por causa de decisões de desobediência que você toma contra a direção que o Senhor dá à sua vida. Eu não posso fazer isso. A nossa sociedade não pode fazer isso. A nossa sociedade não pode fazer as escolhas que bem entendem, rebeladas contra Deus, dizendo que Ele não existe, dizendo que tudo isso é uma invenção, balela, dizendo que não precisa de submissão a nada, dizendo que as Escrituras não existem, dizendo que religião é coisa para tolo, e eu também acho que religião é coisa para tolo, mas Deus é real e nós deveríamos nos relacionar com eles. Se nós temos uma sociedade que descarta o Criador, nós não podemos reclamar do caos na criação. Israel preferiu ouvir os profetas da hora. Ao invés deles ouvirem a palavra de Deus, ouvirem a direção de Deus, a orientação de Deus, Israel preferiu dar ouvido aos profetas do momento, aqueles que falavam o que eles queriam ouvir, para justificar suas escolhas e se convencerem que as mesmas não trariam nenhuma consequência. Veja, você está com a sua Bíblia aberta aí em Lamentações capítulo 2, eu espero que você esteja. Veja o versículo 14, 2,14 diz assim: os teus profetas, o profeta Jeremias está falando com a nação de Israel, em nome de Deus. Deus está falando através do profeta Jeremias com Israel. Ele diz: os teus profetas te anunciaram visões inverídicas e insanas, e não denunciaram o teu pecado para evitar a tua prisão e exílio, mas anunciaram profecias falsas, inúteis, e palavras que te conduziram ao desterro. Israel preferiu ouvir esses profetas. Assim como nós preferimos ouvir, a nossa sociedade prefere ouvir aquilo que a Rede Globo comunica com o Big Brother Brasil. A nossa sociedade prefere ouvir aquilo que pessoas inescrupulosas apontam como sendo a alternativa para a vida, para a hora. Israel lidou com as coisas assim, a nossa sociedade não mudou. Eu quero citar um texto para você de 2 Timóteo capítulo 4, veja, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto chegará, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para fábulas ou para mitos. Veja, nós temos um monte de pessoas, não apenas pessoas que estão fora da igreja, fora da comunidade dos discípulos de Jesus, o que é natural, então seguir um caminho assim, porque as Escrituras nos dizem que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam, não vejam a glória de Deus revelada na face de Cristo. Mas esse texto de 2 Timóteo 4 está falando a respeito de pessoas que estão fazendo parte da comunidade de seguidores de Jesus. A nação de Israel não era qualquer nação, era uma nação que tinha a direção de Deus para a vida deles e se recusaram a seguir a direção de Deus para a vida dele. Hoje em dia nós temos um monte de cristãos, pessoas se afirmando cristãs, pessoas dentro do contexto de um mundo cristão, evangélico, católico, seja o que for, dizendo sim, nós somos cristãos, mas querendo seguir aquilo que está de acordo com o que eles querem ouvir, e não de acordo com aquilo que as Escrituras têm a nos dizer. Quando nós olhamos ao nosso redor, não nos deparamos então com uma sociedade diferente dessa de Israel, que foi destruída pelo poder de Nabucodonosor e da Babilônia. Nós não somos uma sociedade tão diferente. Não nos deparamos com tantos pregadores, sejam profissionais ou não, argumentando a favor de um estilo de vida que conduz a sociedade ao caos.
Pense bem. E eu não estou falando aqui apenas de pessoas que não compreenderam ainda o Evangelho. Porque, como eu disse, esses continuam sob o efeito hipnotizador do Deus desse século. Eu estou falando também de pessoas que afirmam serem cristãs, afirmam serem pastores ou mestres das Escrituras, e abrem as suas bocas para darem aval ao mal, que é apontado como sendo normal na nossa sociedade. Sabe, eu devo estar muito velho, ou muito antiquado, quando eu olho para uma sociedade ao meu redor e vejo as abominações feitas com crianças inocentes, em nome de um suposto direito que elas não pleiteiam, de escolher o sexo que elas querem ter. Eu quero deixar bem claro aqui, essa história de ideologia de gênero vem do inferno. Se você é um seguidor de Jesus, é absolutamente impossível você aceitar algo assim. E nós não devemos ter medo de denunciar isso diante da nossa sociedade, porque podemos ser presos, porque podemos ser tidos como preconceituosos. Isso não tem nada a ver com preconceito. Nenhuma criança nasce com o desejo de escolher que sexo que ela quer ter. Toda criança nasce ou homem ou mulher. E aí vem esse povo com uma alma deformada pelo pecado, desejosos da sua corrupção ser extravasada. E eles então dizem, não. Esse aqui nasceu menino, mas ele quer ser menina. Quem que falou que ele quer ser menina? Quem foi que disse? Como é que uma criança da idade da minha neta, com 2 anos de idade, tem condição, 3 anos de idade, tem condição de decidir o que ela quer ser? Ela é aquilo que Deus criou ela para ser. E nós estamos com uma igreja que tem medo de denunciar essas coisas. Nós estamos com uma igreja que quer pisar em ovos e que quer ser politicamente correta. O nome disso é pecado. O nome disso é rebelião. Nós não podemos aceitar. E aí vem o caos ao nosso redor. Venha ele do jeito que vier, talvez com uma enfermidade como essa. E a gente diz assim, como sendo Deus bom permite vir um vírus desse sobre a nossa humanidade? Coitadinhos de nós. Parêntese, quero deixar claro que eu não entendo que foi Deus quem enviou esse vírus. Mas quero dizer para você que a própria natureza reage e responde à nossa rebelião, e através disso Deus demonstra o seu juízo sobre nós. Nós estamos inseridos numa sociedade onde há um discurso pró-vida em relação ao que temos vivido nesse momento que estamos passando de pandemia, não temos? Todos levantam a bandeira, os cartazes dizendo, o mais importante é a vida. As pessoas alardeiam isso. Pessoas de ideologia de direita, pessoas de ideologia de esquerda, seja de quem for, levantam essa bandeira. O mais importante é a vida. Pois é, mas muitas dessas pessoas que levantam essa bandeira dizendo o mais importante é a vida, estão defendendo o aborto, estão dizendo, vamos matar crianças, como o mais importante é a vida. Como é que nós podemos conjugar essas duas coisas? Como nós podemos dizer que nós estamos numa sociedade que está preocupada com a vida humana, se ao mesmo tempo nós defendemos e nós achamos normal crianças morrerem? E aí, quando pessoas como eu têm coragem de dizer isso, a sociedade quer nos calar, dizendo assim, é um retrógrado, é um fundamentalista, é um cara de extrema direita. Meu querido, isso aqui não tem nada a ver com política.
Isso aqui tem a ver com a palavra de Deus. Sabe como Deus lidava com essa questão de morte de crianças no Antigo Testamento? Ele entendia que isso era sacrifício para um Deus chamado Moloque. Se você acha que você não quer ter um filho, você tem que decidir isso na sua cama. Não é numa clínica de aborto. É na cama. Esse discurso de que o corpo é meu, é uma balela, o corpo não é teu, o corpo foi feito por um Deus que te criou, Ele é o dono do seu corpo. Essa é a realidade que nós precisamos dizer para a nossa sociedade. E não olhar para o caos e dizer assim, como podem ter pessoas que acham que Deus é bom? Ele é. Se fizéssemos as coisas do jeito que Ele diz para ser feito, nós seríamos um mundo bom, nós seríamos um mundo abençoado. Não um mundo sem problemas. Mas eu garanto para você que seria um mundo muito melhor do que aquilo que nós temos visto na nossa sociedade. Aborto pode não ser considerado crime por decisão legal, mas sempre será visto como pecado e abominação por parte de Deus. Estamos numa sociedade onde há o absurdo de se considerar plausível a ideia de que se deve proteger ou argumentar a favor da pedofilia, seja ela em qual nível for. O argumento de que as pessoas não podem mudar o que são, deixando de lado a proclamação de que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação da vida de cada um de nós, na nova humanidade que é expressa por Jesus Cristo. Sabe essa história? Eu nasci assim, eu sou assim, foi Deus que me fez assim. Não foi Deus que te fez assim, querido, foi o pecado que te fez assim. Deus te criou a imagem e semelhança dEle, a imagem e semelhança de Jesus. E tudo aquilo que não expressa isso na minha vida, ou na sua vida, ou na vida de qualquer outro ser humano, não é porque Deus nos criou assim, é porque o pecado nos deformou, e Jesus veio e morreu numa cruz, para que a sua vida, a minha vida e a vida de qualquer ser humano seja transformada. Mas nós estamos diante de uma igreja que diz, a gente precisa ter compaixão das pessoas, entendê-las. Sim, eu compreendo plenamente, eu acho que nós temos que ter toda a compaixão pelas pessoas, todo o amor pelas pessoas, mas isso não significa conveniência. Isso não significa abrir mão de que nós cremos num evangelho que é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. De anunciar que se a gente continuar andando por um caminho de rebelião, o que nós vamos experimentar é o caos. É isso que aconteceu com Israel. Jeremias está diante disso. Eu poderia continuar aqui dando um monte de exemplos, mas o que nós precisamos entender é que se colhemos como consequência da nossa rebelião o caos, seja isso vindo pela violência, seja isso vindo pela ganância, seja isso vindo pela doença, ou por qualquer outro viés, qualquer outra situação, isso não pode ser atribuído a Deus não ser bom e não ser amoroso. Não pode. Se nós estamos escolhendo manter um status quo contrário, amplamente, explicitamente, rebelado contra o Deus Criador, nós não podemos atribuir a consequência do juízo que acarreta isso, dizendo que Ele não é um Deus bom, Ele não é um Deus amoroso. Isso é o resultado de termos uma humanidade que quer intensamente andar na contramão do que Deus nos propõe. Nos propõe por sua bondade, nos propõe por seu amor, nos propõe por sua graça, para que nós possamos experimentar a bênção em nossas vidas. Isso é resultado de uma sociedade que está
a busca de ouvir as últimas novidades e não a verdade. Hoje alguém escreveu num post que eu fiz, dizendo assim, que aquilo que eu tinha postado já era antigo, e que eu estava que nem o Rubinho Barrichello, sempre chegando atrasado. Esse é o ponto. É antigo, mas é a verdade. Nós não estamos em busca de novidade. Nós estamos em busca da verdade. Quando foi que os seguidores de Jesus, os cristãos, perderam essa referência? Que não é em busca de novidade, não é em busca da última moda, não é em busca da última notícia que nós estamos em busca de fundamentar a nossa vida na verdade. Eu citei Deuteronômio capítulo 28, eu estou trabalhando com um texto que está no Antigo Testamento, e talvez alguns de vocês pensem assim, ok, Ricardo, mas nós estamos no Novo Testamento, Jesus morreu, você não vive falando isso, nós estamos na graça, sim, Jesus morreu, a graça de Deus está estendida favoravelmente a cada um de nós, mas a graça de Deus não é uma licença para pecarmos. A graça de Deus não é uma licença para a gente viver em pecado. A graça de Deus é uma licença que nos empodera para vivermos como Jesus viveu. E Jesus que morreu na cruz, quando ele termina a pregação dele, que ficou conhecida como o Sermão do Monte, ele faz algo exatamente como Deus, o Pai, fez lá no Antigo Testamento com Deuteronômio, terminando o Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28 é o último capítulo de Deuteronômio, terminando lá Deuteronômio com as bênçãos e maldição. Jesus termina o seu sermão, conhecido como Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, fazendo exatamente a mesma coisa. Veja, Deus traz um monte de orientações para Israel e diz assim, agora vocês têm diante de vocês uma escolha. Ou vocês seguem isso aqui, e a vida de vocês vai estar alicerçada sobre a minha bênção. Ou vocês seguem esse caminho, e vocês vão ter que lidar com as consequências disso. Jesus faz o Sermão do Monte, e quando ele termina o sermão, ele diz assim, Mateus 7, 24, assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, preste atenção, não só ouve essas minhas palavras, todo mundo gosta de ouvir as palavras de Jesus. Na verdade, algumas pessoas gostam muito de ficar citando as palavras de Jesus. Ah, mas Jesus não falou, mas Jesus não disse. Veja, e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Escolha. Por favor, não atribua à soberania de Deus as consequências que vêm sobre a sua vida, porque você escolheu construir a sua casa sobre a areia. Porque você escolheu construir a sua casa contra as palavras de Jesus. Escolha. Jesus nos dá aqui a diferença para essas duas pessoas entre obedecer e desobedecer. Você percebeu? Você prestou atenção nisso? Jesus não diz que quem obedece não vai ter chuva, não vai ter tempestade, não vai ter vento batendo contra a sua casa. Ele diz que todas essas coisas vão acontecer, mas a sua vida, é uma metáfora isso, ok? A casa aqui é a vida, a sua vida não vai desmoronar. Então a diferença entre obedecer Jesus e não obedecer Jesus não é que se você obedecer você não vai ter problemas. É que se você obedecer, os problemas não vão te derrubar. Mas se eu não obedeço, então quando a tempestade vem, a minha vida vai desmoronar.
E essa é a grande armadilha do diabo, de Satanás, do mundo para a gente. É que nós vamos vivendo dentro de uma bolha de ilusão, achando que está tudo certo na nossa vida. Porque não tem tempestade. Mas quando a tempestade chega, aí é tarde. O alicerce não foi lançado. Então, voltando para Jeremias, nós precisamos entender aqui nesse texto de Lamentações, que Jeremias está dizendo que Deus havia orientado Israel no caminho que ela deveria seguir. Israel quis manter o status quo da rebelião. E quando nós escolhemos manter o status quo da rebelião, nós vamos ter que lidar com a consequência do caos. E isso não é porque Deus não seja bom, não é porque Ele não seja amoroso. Mas aí o que a gente tem que fazer com isso? Bem, diante dessa situação, Jeremias nos mostra que o clamor é o único caminho que nos trará de volta para o contexto da bênção de Deus. Veja, Israel desobedeceu, Israel não quis ouvir, Israel começou a lidar com as consequências, mas e agora? O que Deus vai fazer? Ele vai dizer, eu não te avisei? Não. Essa é a diferença. Sabe, Deus só diz assim, quem avisa amigo é. Quando a gente desobedece e as consequências vêm, Ele não vira para a gente e diz assim, mas eu não te avisei? Não. Ele diz, se você me clamar a mim, se você me invocar, eu te socorrerei. Ele não disse para Israel, agora te vira, você não quis me obedecer, problema teu. Estou nem aí. Não. E não é o que Ele diz para você, não é o que Ele diz para mim, não é o que Ele diz para a nossa sociedade. A primeira consideração aqui é que nós precisamos entender que o verdadeiro clamor, ele só nasce quando nós estamos plenamente conscientes do caos que nos cerca. Sabe, às vezes a gente olha ao nosso redor e a gente vê situações na sociedade como essa situação toda que nós estamos vivendo causadas por esse vírus, ou olhamos para nós mesmos, para dentro da nossa casa, nosso casamento, nossa família, ou qualquer coisa mais pessoal, e a gente vê ali a situação de caos que a gente está lidando, e mesmo assim, a gente continua insistindo em não clamar. Por que a gente ainda insiste em querer resolver as coisas do nosso jeito? Porque somente quando a gente tem consciência do mais profundo caos, é que o clamor, o verdadeiro clamor, sobe do nosso coração. A Bíblia mostra isso para a gente em muitos lugares. Veja, tem um homem chamado Jonas, que para que ele levante um verdadeiro clamor a Deus, ele tem que ser engolido por um peixe, e ele tem que ficar no ventre do peixe 3 dias. Eu fico pensando, o carinha duro de convencer. Acho que se eu sou engolido por um peixe, 10 minutos dentro dele eu já estou clamando, Senhor, resolve esse negócio, por favor. Mas o Jonas é um cara... Ele fica 3 dias dentro do peixe. Só no 3º dia que ele resolve, não dá mais. E veja que Deus está favorecendo, né? Para você viver 3 dias dentro de um peixe, né? Deus está sendo gracioso, deixando você respirar, né? E tudo mais. Mas nós não somos assim. A gente, é difícil de dar o braço a torcer. A gente tem uma sociedade difícil de dar o braço a torcer. Deus sabe disso. Em Apocalipse Ele diz que situações como essa que nós estamos vivendo iriam acontecer e ainda assim as pessoas não iriam se arrepender. É o que Ele diz. Veja, Jeremias diz assim, meus olhos já não suportam mais. Isso está no Jeremias 2:11. Meus olhos não suportam mais chorar, minha alma está atormentada, meu coração está derretendo dentro de mim, porque contemplo o meu povo no chão, destruído, crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Falei Jeremias, né? Mas é Lamentações 2:11. Jeremias diz, olha, não aguento mais.
não aguento mais. Enquanto não nos dermos conta de que estamos realmente em um caminho de morte, um caminho que vai trazer um profundo caos sobre a nossa sociedade, nós vamos continuar reclamando, mas vamos continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que a gente sempre fez. Diante de um cenário de infortúnio marcado pelo caos, o que a gente pode fazer? A gente pode clamar de verdade. Porque o Senhor, Deus nos diz, eu não estou longe de vocês a ponto de não podê-los ouvir. Se vocês disserem, Senhor, do fundo do coração de vocês, eu direi, eis-me aqui. Deus não quer o nosso mal. Deus não quer o caos. Deus deu a vida do Filho dele, Jesus, para que uma nova criação pudesse ser realizada, e ela está sendo realizada. Você precisa parar de acreditar na mentira que Satanás veicula por programas, por televisão, por pessoas que ele levanta, querendo dizer para você que você se submeter à palavra de Deus, à vontade de Deus, é viver escravo. É abrir mão da sua liberdade. Esse é o único lugar onde a verdadeira liberdade vai ser experimentada. Quando a sua vida estiver imersa na vida de Deus, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É o que diz a palavra de Deus. Liberdade não virá com você pleiteando e defendendo bandeiras de ideologias, de movimentos sociais, políticos. Liberdade virá de você render a sua vida ao Evangelho, se submeter ao governo amoroso de Jesus. É daí que vem a nossa liberdade. E isso acontece, segundo o profeta, quando nós clamamos. Verso 18 do capítulo 2, ele diz assim, clama, pois, a Yahvé, ó povo de Sião. Corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te dê descanso algum, nem encontrem repouso os teus olhos. Nós temos visto muitos cristãos reclamando e lamentando que não podem se reunir presencialmente, querendo que isso tudo passe para que a gente possa voltar a ter as nossas reuniões com liberdade. Isso é bom. Mas eu quero dizer a todos aqui, que se a compreensão do nosso coração não for mais profunda do que isso, nós estamos realmente à beira de uma tragédia. Eu não tenho dúvidas de que uma das coisas que Deus fez no que diz respeito a como a igreja no Ocidente vinha vivendo, foi usar toda essa situação, entrar no meio de tudo isso, para nos lembrar que a igreja não deve viver de eventos. A igreja não deve viver de encontros esporádicos. A igreja não deve viver em torno de nomes famosos. A igreja não deve viver em torno de uma reunião semanal. A igreja é um povo que se consolida em comunidades locais, onde nós devemos cuidar da vida uns dos outros, nós devemos apoiar uns aos outros, nós devemos orar uns pelos outros, e todos nós, como povo de Deus, devemos orar pelo mundo. Esse versículo que eu acabei de ler me lembra muito a exortação que acontece lá no Novo Testamento, através do livro de Tiago, no capítulo 4. Veja, Tiago diz assim, de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós?
Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar, a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porque pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior, por isso declara a Escritura: Deus opõe-se aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Esse não é um texto dirigido ao mundo, esse é um texto dirigido à igreja, a homens e mulheres que se tornaram seguidores de Jesus, ou que disseram que se tornaram seguidores de Jesus, mas continuam divididos entre o reino de Deus e aquilo que o mundo propõe como estilo de vida para a gente. E o que Tiago diz, nós precisamos de clamor. É tempo da igreja parar e clamar. É tempo de voltar os nossos olhos para o Senhor e dizer: socorre-nos, não por causa de um vírus. Veja, o vírus é sério, morte de pessoas é séria, mas isso mais cedo ou mais tarde vai passar. E a minha pergunta é: houve transformação na vida e na história das pessoas? Nós não temos que clamar para voltarmos a ter dias tranquilos, onde nós podemos fazer as nossas coisas como gostamos. Podemos voltar a viajar sem dificuldades, podemos voltar a ter nossos eventos e programações que tanto nos agradam. Não, nós temos que dizer: Senhor, socorra-nos, socorra-nos, porque não suportamos mais ver nossas crianças sendo abusadas. Socorra-nos porque não conseguimos mais ouvir o Teu nome sendo enxovalhado. Socorra-nos porque a iniquidade, nós não aguentamos mais ver a iniquidade prevalecer em meio aos juízes que deveriam cumprir as leis e fazê-las cumprir no nosso país. Socorre-nos, Senhor, porque nós não conseguimos mais lidar com os arrogantes, continuando a comemorar as suas vitórias de falcatruas. Socorre-nos porque estamos cansados de vermos as pessoas serem iludidas pelos falsos profetas da mídia, da internet. Socorra-nos, socorra-nos, porque não podemos mais continuar vendo as pessoas caminharem para a morte, achando que elas estão escolhendo a vida. Porque elas querem escolher o sexo que querem ter. Porque elas acham que podem mandar no seu próprio corpo. Socorre-nos. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Nós somos a Tua igreja, o Teu povo em missão no mundo. As pessoas estão cegas, perdidas, e quando ouvem a gente dizer isso, se levantam com unhas e dentes bravas, para nos atacar, nos apedrejar, e talvez alguns de nós tenhamos que morrer apedrejados como Estevão. Por isso nós precisamos do Seu socorro, Senhor. Para que a luz da glória de Cristo, que está em nós, brilhe através de nós. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, clame ao Senhor. Clame ao Senhor,
Clame ao Senhor agora, clame ao Senhor por você, clame ao Senhor pela sua casa, clame ao Senhor pelo seu casamento, clame ao Senhor pelos seus filhos, clame ao Senhor pela sua família, clame ao Senhor pela sua cidade, clame ao Senhor pela nossa nação, clame ao Senhor pela igreja, clame ao Senhor por essa geração, clame ao Senhor. Estamos num cerco. Estamos num cerco. Num cerco que mais cedo ou mais tarde vai trazer destruição. Não é momento de ficar ouvindo falsos profetas que querem justificar, querem adequar as Escrituras para justificar vidas que querem viver da maneira que bem entendem, se sentindo bem, mas sendo contrários àquilo que o Senhor disse com clareza na sua palavra. Como escreveram para mim, mas isso é muito antigo, né? Mas é a verdade. Clame ao Senhor pela verdade. Só ela te libertará. Espírito Santo de Deus, vem. Nós precisamos de Ti, nós clamamos ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor. Tem misericórdia de nós. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus cheio de amor, o Senhor é um Deus que não quer ver a nossa destruição, o Senhor é um Deus que não se agrada na morte do ímpio, o Senhor é um Deus que não tem prazer que ninguém se perca. É isso que a Tua palavra nos revela. Não podemos atribuir ao Senhor as consequências que vêm das nossas escolhas, das nossas opções contrárias à Tua vontade, à Tua graça, aquilo que o Senhor está nos oferecendo como salvação. Então nós clamamos ao Senhor. Deus tenha misericórdia, venha sobre a Tua igreja, aviva a Tua obra, Senhor, aviva a Tua igreja, acorda a Tua igreja, Senhor. Deus, precisamos do Senhor, precisamos de Ti. O Senhor nos diz na Sua palavra que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, o Senhor nos ouvirá dos céus, o Senhor curará a nossa nação, o Senhor perdoará os nossos pecados. Senhor, ajuda-nos a Te buscar de todo o coração, Senhor. Ajuda-nos a Te buscarmos de todo o coração, Senhor. Tu não és um Deus que diz, eu te avisei. O Senhor é um Deus que diz, quem avisa, amigo é. O Senhor é nosso amigo. O Senhor nos criou para sermos seus amigos. E mesmo quando nós vamos contra, o Senhor não nos abandona, o Senhor não diz, eu avisei, agora se virem. Não, o Senhor diz, clamem, clamem, clamem a mim, clamem a mim, clamem a mim, e eu os ouvirei. Eu moverei a minha mão em favor de vocês, para curar, para libertar, para salvar. Senhor, eu clamo que Tu faças isso agora. Faças isso agora em cada casa, em cada lar, em cada pessoa. Faça isso nesse momento, Senhor. Espírito Santo, vem como um sopro de Deus dos quatro cantos da terra, Senhor. E restaura-nos. Restaura-nos, Senhor. Cure-nos. Cura a nossa nação, cura essa geração. Liberte-nos desse vírus maldito. Mas acima de tudo, liberte-nos, ó Deus, de um coração endurecido, de um coração rebelado, de um coração que quer se justificar, para permanecer numa vida de rebelião.
Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor, a não calar-me. Venham as consequências que vierem, Senhor. Me ajude a ser como Jeremias, Senhor. Ajude a tua igreja a ser como Jeremias, Senhor. Tu és um Deus zeloso, um Deus que tem ciúmes de nós. Tua igreja não pode continuar vivendo achando que está tudo certo. Tem que ouvir, Senhor, o que Tiago disse: adúlteros, adúlteros. O Senhor não admite que nós o amemos e amemos aquilo que o mundo tem para nos oferecer, da mesma maneira, da mesma forma. Esses argumentos que a gente tem ouvido e que visam silenciar a Tua palavra, Senhor. Precisamos ouvir o que o Senhor nos diz através do apóstolo Paulo. Tu, porém, prega o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Exorta, corrige, repreende, ensina com toda a longanimidade, toda a paciência e com toda a doutrina, todo o ensino da minha palavra. Não aquilo que é conveniente, não aquilo que as pessoas gostam de ouvir, mas tudo aquilo que é revelado na minha palavra. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti.